Por mais de 50 anos, os líderes do Irã se revoltaram contra o que veem como a maior ameaça ao seu modo de vida, a influência cultural ocidental. Em primeiro plano estão dois alvos principais: Israel, que eles apelidaram de Pequeno Satã, e os Estados Unidos, o Grande Satã. Mas por que a cultura americana é tão problemática para os líderes do Irã? E por que eles têm que ser tão cruéis com Israel? Para entender isso, você precisa destilar a cultura americana até sua essência. Quando a poeira assenta e a música desvanece, duas palavras se destacam acima do resto: Taylor Swift. Simplesmente, Taylor Swift representa tudo que ameaça a própria fundação do regime do Irã. Então, poderia ser que Taylor Swift é a maior ameaça ao Irã? Se você tem rancor da cultura ocidental, então você tem rancor da Taylor Swift. E os líderes do Irã têm um rancor sério com a cultura ocidental. Tem sido assim desde que uma revolução no Irã derrubou um ditador iraniano apoiado pelo Ocidente, que também era um grande fã da cultura ocidental. Mas em vez de obterem democracia, os iranianos conseguiram um novo ditador que nunca, jamais, se reconciliaria com o Ocidente. O Ayatollah Khomeini chamou seu movimento de Revolução Islâmica e renomeou o país para a República Islâmica do Irã. E com isso, Khomeini começou sua guerra contra o Ocidente, com um foco especial no que ele chamou de Grande Satã e Pequeno Satã. Mas o que os Estados Unidos, um caldeirão de centenas de milhões de pessoas, têm em comum com o pequeno Estado judeu? Isso mesmo, Taylor Swift. Ou, mais especificamente, tudo o que ela e seu trabalho representam. Então, vamos analisar 5 valores fundamentais do Grande Satã no coração da vida e do trabalho de Taylor Swift. Veremos como cada valor é refletido no Pequeno Satã e por que eles são uma ameaça tão grande para o regime iraniano. Então, 1, 2, 3, vamos lá, vadia. Número 1, individualismo e autoexpressão. Desde jovem, Swift estava focada no valor de ser um indivíduo. Esta é uma música que eu escrevi ontem. É sobre uma garota que é simplesmente diferente. O foco de Swift na individualidade é expresso não apenas em suas letras íntimas, mas também em seus fãs. Ir ao The Eras Tour não é apenas um show, mas uma tela para a autoexpressão individual, pois os fãs se vestem, usam fantasias, criam pulseiras de amizade individualizadas e as compartilham com os outros. Chame do que quiser, mas a perspectiva dela não é nada nova no Ocidente. Bem o contrário. Celebrar a individualidade é uma grande parte da cultura e mídia ocidental. A individualidade ocidental se manifesta em Israel naquela característica israelense frustrante, a chutzpah. Essa ousada individualidade é frequentemente considerada a base do sucesso israelense em alta tecnologia, ultrapassando a conformidade das ideias que nos cercam. Mas para a República Islâmica do Irã, o individualismo não é apenas não celebrado, é um sintoma de egocentrismo que afasta as pessoas da comunidade e de Deus. As leis da República Islâmica priorizam a proteção dos padrões morais da comunidade em detrimento das liberdades individuais. A individualidade ameaça a comunidade e os valores coletivos. Em uma ditadura islâmica, conformidade é o nome do jogo. E em nenhum lugar isso é mais claro do que nas leis do Irã sobre as mulheres. Então, número 2, empoderamento feminino. Eu quero amar glitter e também lutar contra os duplos padrões que existem em nossa sociedade. O compromisso de Swift com o empoderamento feminino é genuíno? Após ser apalpada por um popular DJ de rádio, ela conseguiu sua demissão. Quando ele tentou processá-la por difamação para tirar proveito, ela contraprocessou por apenas $1, mostrando que reagia por princípio, não por dinheiro. O resultado dos processos? Ela enfrentou o Spotify e o Apple Music e ganhou. Ela enfrentou um grande agente de talentos e gravadora e não ganhou. Então ela começou a regravar seus álbuns anteriores e os relançamentos alcançaram o topo das paradas da Billboard. Quando Kanye West começou com ela, ela revidou, enfrentando um dos maiores nomes da música. Ela o mencionou em suas letras e em seus discursos de aceitação. Mesmo com um movimento de cancelamento, ela o ignorou e se tornou o maior nome da música. O foco de Swift no empoderamento feminino também é visto na cultura israelense.
Em uma região conhecida por severas limitações aos direitos das mulheres, Israel sempre foi uma anomalia, desde o movimento igualitário kibbutz do início do século XX até hoje. E enquanto as mulheres em toda a região fizeram enormes avanços nas últimas décadas, o Irã está correto ao afirmar que isso é resultado da infiltração da cultura e ideais ocidentais. Após a Revolução Islâmica, Khomeini ordenou que todas as mulheres deveriam cobrir seus cabelos em público, além de outras restrições às mulheres. Recentemente, as mulheres no Irã têm lutado contra isso. E como sabemos muito bem, a polícia moral do Irã reprimiu, com resultados mortais. Os protestos foram considerados a primeira contra-revolução liderada por mulheres. E essa contra-revolução foi uma das maiores ameaças ao regime na história recente. O regime está certo em ver o empoderamento feminino ao estilo Taylor como uma ameaça. E quando o regime se sente ameaçado, ele reage. O que nos leva ao número 3, liberdade de expressão e expressão política. A relação de Swift com a autoexpressão política é fascinante, pois por muito tempo ela se manteve totalmente silenciosa sobre o assunto. É meu direito votar, mas não é meu direito dizer às outras pessoas o que fazer. E do ponto de vista empresarial, faz sentido. Como o agente dela colocou, poderíamos reduzir pela metade o número de pessoas que vêm até você ao nosso lado. Ao se autocensurar, Swift conseguiu se adequar às expectativas sociais. Eu estava tão obcecada em não me meter em problemas que pensei, eu simplesmente não vou fazer nada que alguém possa comentar. É um sentimento bem compreendido no Irã, onde a censura é onipresente. A internet é controlada e em tempos de agitação ela é até completamente desligada. E dizer qualquer coisa contra o regime pode te colocar na prisão ou pior. O jornalista dissidente iraniano Rahul Azan foi executado no sábado. Em nítido contraste, nos últimos anos os israelenses têm desfrutado plenamente de sua liberdade de expressão. Dos protestos a críticas políticas e ao exército, os israelenses desfrutam da liberdade de expressar suas opiniões como qualquer ocidental. E é um valor que Swift se esforçou para concretizar nos últimos anos. Taylor Swift se pronunciou sobre política no fim de semana. Não é que eu queira entrar nisso, mas acho que não posso evitar agora. No ano seguinte, ela lançou Lover e disse que a única coisa que lia diariamente eram notícias políticas. Há realmente inflexões de como me sinto politicamente neste disco. Para aqueles que perderam, Gay e Lesbian Alliance Against Defamation, aqui se refere a um dos grupos de advocacia mais importantes. No movimento lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros e queer, o que nos leva a... Número 4. Autonomia romântica e direitos lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros e queer. Seus dois. Com sua música de 2019, You Need to Calm Down, Swift deixou clara sua posição em relação aos direitos lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros e queer. E enquanto poderíamos discutir se o movimento lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros e queer é fundamentalmente ocidental ou não, acredito que podemos concordar que a autonomia romântica é fundamental para a sociedade ocidental. De Romeu e Julieta até... Romeu, me leve. E esse valor está vivo e bem em Israel. Tanto que Israel reconheceu casamentos do mesmo sexo muito antes dos Estados Unidos. Israel enviou a transgênero Donna International para a Eurovisão já em 1998. Tel Aviv hospeda uma das maiores paradas do orgulho per capita do mundo. Embora ativistas lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros e queer israelenses afirmem que ainda há um longo caminho pela frente, os valores ocidentais sobre autonomia romântica estão profundamente enraizados em Israel. Mas para o Irã, o movimento lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros e queer é um esquema ocidental para subverter a humanidade. Eles estão tentando acabar com a geração de seres humanos e, ao mesmo tempo, estão agindo contra a natureza dos seres humanos. Para o Irã, a liberdade romântica e os direitos lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros e queer são uma ameaça, e eles respondem a isso como qualquer outra ameaça. No Irã, homens gays são executados anualmente e agora 2 mulheres acusadas de serem lésbicas foram sentenciadas à morte. E a ameaça do swiftismo ao Irã está apenas crescendo, nos levando ao número 5, consumismo. $1,5 bilhão. Você está me fazendo sentir excelente agora.
A turnê da era Swift reúne todos os valores ocidentais que o Irã odeia e os embala em um pesadelo iraniano, o consumismo. Como Khomeini disse em 1998, o Ocidente e seus agentes covardes não pensam em nada além de colonizar vocês e torná-los uma nação dependente e consumista. Para os governantes muçulmanos do Irã, o consumismo não é apenas um pecado, mas uma trama ocidental para colonizar o Irã, não através de poderio militar, mas controlando as mentes dos iranianos. E faz sentido, é uma enorme dor de cabeça enviar o exército e conquistar um país quando você pode simplesmente enviar a música de Taylor Swift, aculturar os inocentes e transformá-los em individualistas feministas lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros e queer viciados em Nike e cheeseburgers. Como disse o ex-presidente do Irã, o consumismo se tornou um valor social, incentivando o consumo para mais produção, surgindo como um ciclo interminável de devastação. Acho que uma das maiores representações de como o grande Satã está conquistando mentes em todo o mundo é comparando a presença na turnê Eras de Taylor Swift com a presença no Hajj, a peregrinação anual mais significativa do Islã. Em contraste com a visita a um local sagrado muçulmano, essas pessoas estão vindo para ver seu ídolo, a deusa do ocidentalismo, e seu poder continua a se espalhar, nunca saindo de moda. E se Taylor Swift é a personificação da cultura pop dos valores ocidentais, Israel é a personificação nacional de Taylor Swift no Oriente Médio. Por isso, Khomeini apelidou Israel de Pequeno Satã. É por isso que o Irã odeia tanto Israel, não por causa dos palestinos ou da ameaça de guerra, mas porque o Irã tem uma visão do mundo estritamente islamista e anti-ocidental. E essa visão está cada vez mais ameaçada por forças crescentes da cultura pop global, como Taylor Swift e a crescente influência que Israel tem no Oriente Médio à medida que se aproxima dos Emirados e da Arábia Saudita. A guerra entre o Irã e Israel é apenas uma frente na guerra do Irã pelas mentes de muçulmanos e não muçulmanos ao redor do mundo. Uma guerra que o Irã está lutando tanto com Israel quanto com as forças culturais representadas por Taylor Swift. Eu gostaria muito de ser excluída dessa narrativa.